Bom dia, tudo bem com você? Tudo bem com a sua casa? Tudo bem com a sua família? Estamos começando mais uma manhã na presença de Deus. Pastora Luana Borges aqui vos fala. E eu quero dar boas-vindas para você. Você já separou aí a sua Bíblia, seu caderninho de anotação? Hoje nós vamos aí verdadeiramente mergulhar na presença de Deus, na palavra de Deus, em tudo aquilo que Ele tem para nossas vidas. Esse tempo de devocional ele tem sido assim um tempo muito bom na presença do Senhor, porque Deus, ele sempre tem uma palavra que vai servir como uma senha, que vai destravar tudo aquilo que está impedindo a gente de avançar. Essa manhã, o Senhor já nos deu uma senha. E essa senha está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 5, a partir do versículo 17. É uma passagem muito conhecida que vai falar sobre o paralítico, a cura de um paralítico. Eu quero ler junto com você, palavra por palavra, para a gente assim absorver melhor todo o conteúdo, amém? No Evangelho de Lucas, capítulo 5, a partir do versículo 17, está falando assim, ó. E aconteceu que em um daqueles dias estavam ensinando, e estavam ali assentados os fariseus. Jesus estava numa casa ensinando, e estavam ali junto com Jesus os fariseus, os doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galileia e da Judéia e de Jerusalém. E a virtude do Senhor estava com ele para curar. Jesus estava numa casa rodeado de pessoas, e a missão de Jesus, o propósito de Jesus, era ensinar e curar. E eis que uns homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico e procuravam fazê-lo entrar e pô-lo diante dele. E não achando por onde pudessem se levar, por causa da multidão, subiram ao telhado. E por entre as telhas o baixaram com a cama, até ao meio diante de Jesus. E vendo ele a fé deles, disse: Homem, os teus pecados te são perdoados. Que palavra, né? Então a palavra vai nos dizer que Jesus estava numa casa ensinando, e ali também a virtude estava sobre ele para curar. E a casa estava muito cheia, porque a gente sabe que onde Jesus estava era a lotação na certa. Pessoas curiosas, pessoas que queriam assistir de longe, pessoas necessitadas que realmente estavam em busca do seu milagre, pessoas que queriam observar para achar um erro, um defeito, algo que pudesse prender o mestre. Só que a palavra vai dizer de 4 homens que ali levaram um paralítico para ser curado. Só que chegando nessa casa que estava lotada, porque aqui diz que tinha uma grande multidão, e não tinham como eles chegarem até Jesus, eles entrarem com aquele paralítico numa cama, eles resolvem subir pelo telhado, destelhar, para poder aquele paralítico ser introduzido na presença de Jesus. É esse esforço a mais que eu quero falar com você nessa manhã, sobre um esforço a mais. Imagine, eu não sei a distância que levou da casa desse paralítico, aonde esse paralítico estava, até a casa que Jesus estava. Já foi um esforço tremendo. Imagine você levar deitado numa cama um paralítico, ainda que tenha ajuda de 4 pessoas, mas cada um segurando um peso. Eu não sei quantos quilos pesava aquele homem, quantos quilos tinham aquela cama. Então eles já estavam num processo bem pesado ali. Só que chegando lá, eles de repente imaginavam que seria fácil passar pelaquela porta, pelaquela multidão para chegar até Jesus. Só que quando eles se depararam com aquela multidão, eles poderiam ter retrocedido e ter voltado, porque algo impedia eles de entrar, porque era a multidão. Todo mundo ali estava com um único objetivo, ninguém ali ia dar passagem para aquele homem entrar. De repente eles até pediram: eu posso dar um licencinha só para poder passar com o paralítico? As pessoas falaram assim: para quê? Para ele ser curado? Mas eu também tô aqui na fila. Então, tem que ficar na fila lá atrás. Então, o que eles decidiram? Eles tiveram uma ideia de fazer o quê? Um esforço a mais. Imagine aqueles homens levantando aquele paralítico, subindo, se esforçando para subir em cima do telhado, com aquela cama, com aquele homem, ainda destelhando, porque eles fizeram um esforço a mais, eles destelharam aquele telhado para poder introduzir aquele homem na presença de Jesus. Eles tinham tudo para desistir, mas eles resolveram fazer um esforço a mais. De repente, hoje, você tem tudo para desistir,
De repente você acha que tentou de tudo, mas ei, você não tentou de tudo. Hoje o Senhor está falando para você. Tem um esforço a mais que você precisa fazer. Se tiver que subir em cima do telhado, suba. Se tiver que destelhar as telhas, faça. Sempre vai existir um esforço a mais. Algo que Jesus espera a mais de nós. Pense você, que já fez de tudo. Isso que você fez, você não deu o seu máximo. Aqueles homens, eles deram o máximo. Porque eles queriam ver a cura daquele homem. E Jesus não só curou, Jesus perdoou o pecado daquele homem. Ele era um homem pecador que estava cheio de pecado. De repente, aquela paralisia que levou ele. Os pecados dele que levou ele àquela paralisia. Eu não sei quem era esse homem para aqueles 4 que levaram ele. Eu não sei qual é o peso que você está levando de outra pessoa, por outra pessoa. De repente você está levando peso pelo teu marido, pelo teu filho, pelo teu amigo, pelo teu colega de trabalho. E você está falando assim, já está pesado demais, né? De repente eles poderiam dizer, já está pesado demais, até aqui a gente foi. Daqui para lá, sempre vai existir um esforço a mais. Se esforce mais um pouquinho. Se aqueles homens tivessem desistido, aquele homem, ele não viveria aquela cura. Ele não ouviria Jesus falar, homem, teus pecados estão perdoados. E vendo ele a fé deles. Imagine Jesus olhando, meu Deus, está sendo destelhado aqui. Disseram-lhe, homem, os teus pecados te são perdoados. Jesus tinha muito mais do que cura. Ele queria perdoar. De repente, eles não estavam imaginando que Jesus ia só perdoar aquele homem. Eles estavam só crendo que era ser só uma cura. Jesus estava indo além. Jesus poderia ter falado, homem, levanta da cama e anda. Mas Jesus fez questão de dizer, os teus pecados foram perdoados. Jesus estava curando algo que estava primeiro dentro daquele homem. Pela fé daqueles que levaram ele até lá. Pelo esforço a mais que alguém fez. De repente, a cura que teu filho, a cura que a tua filha, que teu marido, teu amigo, teu vizinho, que você tanto está clamando, precisa, está no esforço a mais que você vai fazer para levar eles até Jesus. Qual é o esforço a mais que você tem que fazer? Qual é o esforço a mais que de repente eu tenho que fazer para que outras pessoas sejam curadas? Às vezes é algo que está nas nossas mãos para fazer e a gente não faz. É sobre esse esforço a mais que esses homens fizeram que eu quero falar para você nessa manhã. Se esforce mais um pouco. Caminhe mais um pouco. Ore mais um pouco. De repente o esforço a mais é você jejuar mais um pouco, é você orar mais um pouco, é você caminhar mais uma milha. De repente o processo não é nem teu. De repente o processo não é nem dentro da tua casa. De repente é para alguém. O Senhor está falando assim pra gente hoje, nessa manhã. Se esforça mais um pouco. Existe um esforço a mais. Que história maravilhosa, que história incrível desses homens. Se depararam com aquela multidão. O que você tem se deparado que tem sido uma grande multidão e você quer desistir? O que tem se levantado? Eu não sei o tempo que levou para eles chegarem até aquela casa. Eu não sei se eles eram os vizinhos do lado. Eu não sei se eles andaram porque Jesus percorria de aldeia a aldeia, de cidade em cidade. Eu não sei se de repente eles andaram por dias, por horas. Ainda chegando lá, ainda se depararam com uma grande dificuldade para ver Jesus. Mas eles decidiram subir em cima do telhado. Eles decidiram se esforçar mais um pouco. Se esforça mais um pouco. Teu milagre está tão perto. Só mais um pouco. Só mais um pouco. Palavra abençoada para nossas vidas hoje pela manhã. Que a gente venha, buscar o fôlego e falar. Eu posso mais um pouco. Eu posso me esforçar mais um pouco. Fica aí essa palavra no Evangelho de Lucas, capítulo 5, para nossas vidas, a partir do versículo 17.
Não esquece de ser um agente de milagre na vida de outras pessoas. De repente, você compartilhando essa mensagem vai ser o esforço a mais que você vai fazer para levar um milagre para outro coração. Então não esquece de compartilhar essa mensagem para outros corações, de se inscrever no meu canal, que tem sido muita bênção, algo que nasceu do coração de Deus. Não esquece de ativar o sininho para você receber de primeira mão toda a ministração aqui enviada pelo Senhor para nossas vidas. E que Deus possa verdadeiramente continuar te fortalecendo e te sustentando no dia de hoje. Que você venha passar uma quinta-feira repleta da presença de Deus. Ei! Se esforce mais um pouco, porque o teu milagre depende do teu esforço. Depende do teu esforço. Que Deus te abençoe. Se tu uma bênção.